eu quero refletir com vocês o valor desse tempo que nós passamos juntas, né? Nós passamos 100 dias ininterruptos, não pelo número ou pela superstição de ser o número 100, isso não, mas porque assim como a gente usa poeticamente essa expressão, a gente também tem o relato disso, né? Na Bíblia. Se você observar, Deus usa de poesia o tempo todo. E quando ele usa de poesia, a gente entende bem, né? E esse simbolismo na Bíblia não é uma coisa pequena. Retrata, é uma forma de linguagem. Toda poesia é linguagem. E a poesia é a escolha das palavras de forma agradável. É como quem faz doce para festa. A gente pode fazer doce o tempo todo na nossa casa. A gente come doce, né? Açúcar faz parte da nossa dieta. Mas quando a gente faz doce fino, quando nós usamos trigo fina-flor, né? Farinha fina-flor, quando a gente usa o enfeite, a decoração, a gente está querendo marcar isso na memória. E a linguagem tem esse dom, tem essa finalidade. A poesia tem a melodia mais a beleza, a arte. E quando isso impressiona a nossa alma, os nossos sentidos, os nossos ouvidos, né? A nossa sensibilidade, isso deixa uma marca profunda. Então, quando Deus usa de poesia na Bíblia, quando ele usa de simbologia, ele não está falando supersticiosamente. Ele está dizendo que a palavra dele é doce como mel. É isso. A palavra dele é amorosa. A palavra dele é delicada. É só a gente perceber que os amantes, né, aquelas pessoas que amam muito, né, as pessoas, os namorados, os eternos namorados, eles sempre usam de palavras amorosas e até rítmicas. A gente pode ver isso no livro de Cantares. Isso é muito visível. E até Jeremias, que é chamado profeta chorão, ele também usa de poesia, né? O Amós, que é um profeta usado e falado, que é o bronco, né? O rude da Bíblia, que veio lá do interior, ele também usa de poesia. Ele fala uma vez, duas, três, quatro vezes Deus falou. Ele usa essa expressão várias vezes. Você veja que não é a pessoa, é Deus realmente inspirando a pessoa. Porque Deus é amoroso, é delicado. Deus é aquela pessoa que se importa. Jeremias, com todo aquele choro, ele escreve no livro de Lamentações um acróstico, o livro inteiro em acróstico. Então, só pode ser um poeta, não há outra alternativa. E essa poesia, ela vem do coração de Deus. Então, quero hoje, junto com você, olhar para os números e para a simbologia, volto a dizer, não supersticiosamente, mas simbolicamente, vendo a beleza do que Deus deixou e a profundidade do que Deus quer dizer. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, olhar, é lembrar que lá na descendência, né, dos patriarcas, a gente tem uma palavra bem interessante, logo nos primeiros livros, ali em Gênesis, a gente tem um relato que diz assim, Gênesis 11:10, diz que a geração de Sem, ela foi significativa, né? Mostra isso. Sem, S-E-N. Diz então, assim, um livro de Gênesis 11:10, estas são as gerações de Sem. E Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Quando a terra começa a ser povoada depois do dilúvio, Deus começa a repovoá-la e as coisas começam a chamar mais atenção no registro bíblico, que vai chegar até a descendência de Jesus, ali, em 100. Diz que ele tinha 100 anos. Então, 100 é o começo de muitas coisas, e de muitas coisas boas, né? Até hoje, a gente vê esse simbolismo. Lá em Gênesis 21 também, no verso 5, diz que era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Veja que Isaque é filho da promessa.
Deus deu uma promessa para Isaac, para Abraão, e agora, quando ele completa 100 anos, e aí sim, o filho dele chega até ele. Então, 100 não é um ano que passa assim desapercebido. Ele podia parecer velho, mas para Deus era o começo de muitas coisas, assim como foi com 100, assim como foi com Abraão. E Abraão é esse marco, né, do povo de Deus, da população de Deus. Para o começo dessas coisas, o número 100 ele vai aparecendo muitas vezes, mas a aliança de Deus com o homem, o momento em que Deus usa esse número multiplicadamente para dizer o valor, o seu valor, está na Bíblia também. E esse valor, ele vem potencializado. Olha que interessante. Então, se você perceber bem, o uso desse número para mostrar o começo de alguma coisa, ou a junção de muitas coisas, ele faz sentido quando nós olhamos na Bíblia. E aí você pode ler comigo ali no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, Deus falando ao seu povo, do verso 9, diz assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. De novo, você tem uma base de 100, né? 100 vezes 100, 1000. Então, ele está dizendo que são só 1000 vezes? Não, ele está fazendo um marco temporal simbólico, dizendo que é muito, que é o total. Hoje ainda, esse número ele é utilizado na bandeira das Nações Unidas, ali, da ONU. A gente tem essa mesma descrição. A gente tem o símbolo na bandeira de 100 estrelinhas ao redor. E essas 100 estrelinhas, dos Estados Unidos também, 100 estrelinhas. O que significa isso? Só tem 100 países? Só tem 100 nações? Não. É um número simbólico de totalidade de nações. Então, quando o número 100 aparece, volto a dizer, ele não é supersticioso, mas ele está poeticamente falando de totalidade. Se Deus é fiel 100 vezes mais o que a gente entende de 100 é a completude. Quando a gente vê essa base, ela vem numa progressão. Então, 10 na Bíblia, ela quer dizer governo humano, 100 são todos os governos humanos, a gente viu ali, e a multiplicação disso é onde Deus faz muito mais. Ele faz 1000 vezes, 1000 gerações. Cada geração leva em torno de 15 a 30 anos. Quando você refaz uma geração, em torno de 15 anos, né? Uma pessoa nasce em idade reprodutiva, ela começa com, teoricamente, 15 anos. Então, se faz pelo menos nisso. Você veja que Deus está dizendo que ainda que o homem governe para muito e faça alguma coisa muitas vezes, Deus tem capacidade para fazer 1000 vezes mais. De novo, Deus está usando da poesia para dizer que ele é infinitamente mais. Então, o nosso Deus, ele olha por essa base poética para se expressar. E foi assim também, que simbolicamente, ali no livro de Ezequiel, quando Deus mostra o templo, um templo perfeito, um templo esquematicamente, né, controlado e apontado pelo desejo de Deus. Ali naquele lugar, em Ezequiel, a Bíblia diz que ele dá a medida do templo. E a medida do templo, lá em Ezequiel 40, 47, 41, 13 e 14, mostra que era 10 côvados, 100 côvados o átrio, 100 côvados a sala. As medidas eram exatas, eram medidas de 100, de totalidade. Então, a Bíblia está recheada desses números. Também lá em Jeremias 52, verso 23, vai falar disso, vai falar das 100 romãs, né, que estavam lá. Então, não nos falta nenhum indício bíblico, inclusive no Antigo Testamento. No Novo Testamento fica fácil, a gente vê Jesus falando, né,
e a gente vai colher em Mateus 13:8, vai colher frutos a 30, lembra disso? A 30, a 60, a 100 por um. É, de novo, uma medida conhecida entre os homens, como eu disse, até hoje, não é? Que mostra muita produtividade, total e completa produtividade. Então, esse número, ele não passa despercebido para Deus. E aí você pensa que é só um simbolismo? Tem na história da igreja, a história dos moravianos. Alguém já ouviu falar? Lá no século XVIII, os moravianos foi um povo, foi bem badalado agora na televisão com a guerra da Ucrânia. Onde é que está a Morávia? A Morávia é um país pequenininho, perto ali da Ucrânia, está ao redor, né? E os moravianos eram pessoas que buscavam ao Senhor Deus. E essas pessoas começaram uma reunião de oração. Diz aqui o relato, a gente quando estuda no seminário de História Cristã, sempre dá o exemplo desse grupo que orou incessantemente. É lá na Saxônia, em 1727, no século XVIII, iniciou-se uma volta ao relógio da vigília de oração, que continuou sem parar por mais de 100 anos. Aí é um fato que em 1791, 65 anos depois disso, após o início dessa vigília de oração, a pequena comunidade da Morávia enviou 300 missionários até os confins da terra. Sabe? Quando a gente também mostra para Deus simbolicamente que a gente está buscando a presença dele, usando dessa totalidade, Deus também honra, né? Deus honra. Deus, o avivamento, vem o avivamento, vem a contrição. Você lembra daquele povo de Nínive? Aquele povo que se rendeu à palavra de Jonas. Jonas nem estava muito aberto. Aquele povo se rendeu e ficou rendido por 100 anos. Aquele povo temeu a Deus por 100 anos. Depois eles voltam aos seus pecados, né? Mas 100 anos, aquele dobrar-se. Deus é fiel. 100 anos é praticamente uma existência humana, né? A gente sabe disso. Então, é uma virada, é uma guinada. E a gente vê um exemplo bem claro no nosso meio aí, foi o exemplo do acordar cedo da Regina, né? No nosso meio. Isso ficou muito visível. E eu achei muito interessante a fala dela, foi uma das poucas que eu consegui só ouvir, quando ela disse assim, era o hábito de uma vida. Eu tinha o hábito de uma vida de acordar tarde. E Deus mudou o hábito de uma vida. Mas Deus muda gerações, porque a bênção dele, a aliança dele, vale por 1000 gerações. Então, se maldição na Bíblia, a gente lê lá no Antigo Testamento, né? Até a primeira, até a terceira, até a quarta geração, a bênção do Senhor na aliança, no acordo, na concordância, ela vai até 1000 gerações. Se a gente entender que geração é em torno de 100 anos, porque foi em 100 anos com Abraão, em 100 anos com Sem, né? Aquele personagem bíblico, S-E-N, 100. Então, você veja que 100 para Deus é um número agradável de partida. Eu creio que nesse nosso encontro aqui, minha convicção é que nós teremos pontos de partida espiritual na nossa vida. Assim como a gente viu concretamente ali, e todos nós apresentamos bênçãos desse tempo que nós buscamos ao Senhor, 100 dias, isso não ficará em vão, mas quero dizer, não pela superstição ou numerologias do número 100, mas pelo esforço de totalidade, de compromisso, de termos iniciado um dia e termos marcado, não o final, mas o fim de uma jornada, pode ser a primeira de muitas, para Deus. Quando a gente faz marcos espirituais, Deus não despreza. Você pode fazer jejum espontâneo e buscar o Senhor naturalmente em jejum, mas quando você se compromete com Deus de fazer, Senhor, eu farei 7 semanas, farei 2 dias, farei 2 horas, 1 horinha, para Deus é igual. Então, não é superstição, é o seu coração
comprometida em aliança com Deus. Tem coisas na nossa vida que a gente não se dá conta. Eu quero lembrar, e eu já comentei isso até em vídeo, sobre a bênção que Deus deu aos recabitas. Aos recabitas foi 200 anos depois, 2 vezes 100. De novo, Deus preza o tempo. O 100 não passa desapercebido. 2 vezes 100. Aquele povo lá, os recabitas, era um grupo que nem era um grupo da nação, né, dos israelitas, mas eles se aproximaram de Deus, eles se renderam a Deus, guardaram hábitos nobres espirituais, como jejuar, como se afastar, né, o jejuar do vinho, se afastar do vinho, não tomar vinho, manter a sua consciência plena, não passar perto de uvas, e sempre habitar em tendas, não ser apegado à terra. Aquilo não passou desapercebido para Deus. Quando Deus chamou ali Jeremias ao templo para oferecer vinho a eles numa mesa, eles renovaram o compromisso que eles tinham. Mas aquele compromisso era um bom hábito espiritual. Deus honrou. Aquela família não fazia parte da nobreza dos levitas de servir no templo, mas eles tinham hábitos espirituais saudáveis. Deus viu, avisou o profeta e também lançou uma promessa para eles, que ninguém daquela geração, daquela família, deixaria de ter lugar no templo. Deus abriu uma exceção. Então, no templo agora, existiam pessoas levitas, da família de Arão, mas agora também os da família de quem? Dos recabitas. Onde que eles abriram essa porta? Eles não pensaram que eles, no pequeno hábito espiritual deles, estavam abrindo uma porta espiritual para a nobreza da intimidade com Deus lá no templo. Mas eles abriram. Eu creio, por fé, que esses 100 dias que a gente abriu aqui se encontrando, Deus viu e Deus abriu. E logo no começo, Deus mostrou isso através da palavra que nós recebemos aqui em oração, né? A irmã, profeticamente, mostrou o que Deus estava falando. Ela disse, os céus estão abertos para vocês. Eu entendi perfeitamente. Deus estava mostrando a sua bênção sobre esse nosso encontro é místico, nós somos ótimos, não. Mas sobre esse tempo que o nosso coração está aberto para Deus aqui, para Ele fazer. E isso é para qualquer pessoa. Essa é uma experiência que o nosso grupo sofreu, está sofrendo, e para qualquer um que se dispuser a abrir o coração para Deus, em 10, em meio, né, em muitos, em 100, em 200, Deus é o Deus que reconhece. O reconhecimento de Deus, nós não passamos desapercebidos. Ele sabe reconhecer aquilo que, sinceramente, o Salmo 145, verso 18, diz que aquele que com sinceridade busca o Senhor, perto está. Deus perto está dos que o buscam com sinceridade, em verdade, em espírito. Então, que nessa manhã nosso coração se lembre da promessa de Deus, sejamos gratos mesmo sem enxergar, por isso em tudo dá graças, né? Em tudo dá graças, seja o pequeno esforço, seja o compromisso pequeno ou grande com Deus, em tudo dá graças, porque Ele é fiel, Ele é fiel. E volto a dizer, Ele é fiel a 100 gerações, né? 1000 gerações, 100 gerações potencializada, até 1000 gerações. Isso não é o limite de Deus, essa é a abundância de Deus. Então, seja abundante com Deus, seja deliberativo, né? Seja liberal com Deus, seja produtivo com Deus, abrindo seu coração, porque Ele fará mais. Jesus disse, né? Aquele que planta, o que vai acontecer? Ele vai colher como? A 30, a 60, a 100 por um. Então, que o seu coração se abra todos os dias, porque Deus é fiel. Amém? Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer pela tua fidelidade, pela forma como o Senhor é muito mais do que a gente possa imaginar. Obrigada porque o Senhor acha uma medida simbólica
Obrigada porque o Senhor acha uma medida simbólica para nesse mundo e nessa terra a gente conseguir perceber que o Senhor é abundante. Muito obrigada pela tua abundância, abundância da tua presença, da tua bênção, da tua liberalidade sobre a nossa vida. E com certeza, Senhor, nós te somos gratos pela liberalidade de ter entregue a nós Jesus Cristo, Senhor e Salvador, Rei e Senhor. Nós queremos te agradecer. Muito obrigada, porque nesses dias nós realmente vimos, Senhor, o Senhor abrir a porta do céu sobre a nossa vida. O Senhor abriu a porta da eternidade com Jesus Cristo. E não seria diferente. Com as coisas que nós vimos, nós somos gratos. E com a que nós não vimos, mas que o Senhor fez e talvez nós venhamos a saber mais à frente. Nós já te somos gratos. Muito obrigada pela tua existência na nossa vida, pelo poder, pelo discernimento, pela compreensão, pela sabedoria que o Senhor deixou em nós para percebermos a tua abundância. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.